Ele não fez mais nenhuma interação na conversa depois disso. Depois disso ele só ficou quieto. O duro é que eu ganhei e caí uma posição. A gente está com muita dificuldade em subir posições aqui. Vamos de G6? Bispo G7 depois roque. Não, e é uma posição da italiana ainda. Que é, enfim, a posição que eu... São as posições que eu geralmente mais acho que eu lembro das coisas, né? E na verdade... não era bem assim. Bispo B7. Pois é, eu tô em quinto. Quem tá em primeiro é um aluno de 1325. Depois vem um aluno de 2390. Mas a distância entre esses jogadores e eu é muito grande já nesse momento. Porque esses arenas é muito isso, né? De você ganhar rápido as partidas. E tem sido muito difícil ganhar as partidas. Não dá para ganhar rápido. Então, assim, nessa altura do campeonato a gente já perdeu aqui as esperanças de ganhar o torneio. Se eu cheguei a trocar ideia com o Carlsen, pois é. O Carlsen é um jogador, assim, de todos os jogadores que eu vi na Holanda, esse era realmente o jogador mais inacessível de todos. Era um cara que sempre estava ali na dele. Todos os outros jogadores, por exemplo, participavam ali das análises, né? E não com todos, mas com alguns deles dava sempre para conversar. Um outro episódio muito vergonhoso que aconteceu com um outro jogador de elite foi uma conversa que eu tive com o Parham Matsudo. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas enfim, vocês sabem quem é o cara, né? Eu tinha acabado de jogar com o Tabataei, que é muito amigo dele, e estava jogando no grupo B. E aí eu estava analisando a partida com o Tabataei e chegou o Parham e me perguntou se eu conhecia uma pessoa que eu escutei. O nome que eu escutei ele falando era Dumont. Esse era o nome que eu escutei. Aí eu disse pra ele, sim, eu conheço o Santos Dumont, né? O cara do avião, que inventou o avião. Ele falou, o quê? Inventou avião? Não, tô falando do cara que joga, acho que era, sei lá, Counter-Strike, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tá me perguntando de um jogador de CS e eu tô falando do inventor do avião. Ele até fez uma cara assim, ixi, Maria. Esse cara aí, ele não fez mais nenhuma interação na conversa depois disso. Depois disso ele só ficou quieto, escutando a conversa com o Tabataei, o que quer dizer. Só que é estranho, porque depois eu fui pesquisar por algum jogador de CS que chamasse Dumont e eu não achei nenhum. Mas eu posso ter escutado errado, né? A pronúncia, não sei. Mas assim, a gente pensa que os caras de 2.750 estão preparando aberturas o dia inteiro e o Parham, na verdade, está assistindo partidas de CS, né? A rotina dos jogadores às vezes é menos rígida do que a gente imagina. Então não sei se tem alguém aqui que acompanha CS, mas era alguma... Eu realmente não sei qual era o nome do jogador que ele estava perguntando, mas pelo jeito que ele falou, era um jogador brasileiro e famoso. Mas realmente não sei. Outra coisa que eu sei é que eu pendurei aqui uma peça, porque... Ah, não, desculpa, eu passei, eu podia tomar o bispo. E eu tinha muitas peças ali pela dama, né? Vamos de dama F8? Exatamente. O único jogador que eu conheço é esse que chama Fallen mesmo, que eu já vi ele em alguns podcasts, algumas coisas assim. Mas assim, Fallen não parece com Dumont, né? Porque eu sei que eu fiquei bastante constrangido ali. Mas eu já fiz coisas muito piores do que essa, então não é também nenhum grande problema. Tá, aqui a gente tem uma grande vantagem por conta do material a mais, mas meu adversário está resistindo muito bem. Acho que esse aqui está caindo aqui em E3, depois vamos de torre 8. Vamos dar uma olhadinha nessa partida, né? Porque, de novo, pessoal, o objetivo desse torneio aqui não é tanto lutar aqui
vitória, mas enfrentar aqui alguns dos alunos. Então acho que faz sentido a gente dar uma olhadinha nas partidas aqui no final, né? De dama E7. Tem um que chama o quê? Ah, tá. Eu realmente não vou saber, pessoal. Assim, eu não sei absolutamente nada desses jogos. Mas absolutamente nada mesmo. Mas muita gente gosta de acompanhar as lives e tudo. Quer dizer, eu suponho, né? Não é que eu conheça alguém que acompanhe também, mas conheço vocês. Bom, vocês conhecem os jogadores, né? Acho que o Krikor acompanha um pouquinho, né? O cenário do... Bom, já esqueci o nome do jogo. Vamos de Dungeon 2. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa partida, porque a gente foi jogando aqui um sistema longo. Vamos ver em que momento... ele jogou certinho aqui a fase da abertura, não tem nada mesmo... Ah, o Torre 1 acabou... porque o Torre 1 acabou tirando a casa de recuo aqui do cavalo, né? Por isso que nessas posições é melhor jogar esse bispo H2 rápido, porque assim quando chegar o E5, aí você tem um tempo aqui para respirar, né? E aí você decide se aqui você quer jogar a Torre 1 ou fazer algum outro lance, mas o ideal mesmo é você não pôr a Torre em 1, porque acaba cortando a casa de recuo aqui do seu cavalo. Então, por exemplo, se você fizer um lance com uma A4, eu acho que eu já joguei essa posição aqui contra o Rafael Leitão. Ele jogou esse A4 aqui contra mim, uma partida que acabou empatando, tem muitos anos já isso. Eu acho que eu nem era grande mestre ainda na época. Mas ele jogou esse A4, a ideia é que se eu jogar o lance E4, o cavalo consegue recuar aqui para E1. E eu não gosto desse lance E4, inclusive, porque... porque assim, esses peões aqui, pessoal, eles estão servindo para restringir esse bispo de H2. Né? Então percebam que eles formam essa muralha aqui contra o bispo de H2. No exato momento em que você avança o peão, você está dando mais espaço para essa peça. E você, por outro lado, está fechando a diagonal desse bispo. Então percebam que um lance atrás, esse bispo funcionava muito bem aqui. E um lance depois, eu mesmo fechei minha própria diagonal. Né? Então, depois de cavalo E1, a minha posição aqui, eu não gosto muito dela. Percebam que... Eu não sei se dá para vocês verem a avaliação da barrinha, mas ela está dizendo que isso aqui está 0-0. Mas eu realmente não acho que a minha posição andou progredindo. Então, eu provavelmente jogaria A5 aqui ou algum outro lance para não deixar você avançar. E continuaria com Dama E7, a partida segue, né? Só que depois de Torre 1 e E4, o cavalo acabou ficando meio sem casa por aqui. Talvez ainda tinha cavalo H4 nessa posição, mas não é uma casa muito agradável de pôr o cavalo, né? É que depois do lance que aconteceu na partida, que foi cavalo G5, aí chegou o H6 e o cavalo não tinha casa de recuo, né? Então aqui a coisa acabou saindo um pouquinho do controle. Vamos ver o que está acontecendo no torneio. Porque eu tô em quinto, provavelmente.